Boa noite, turma. Nosso grupo NIC ficou responsável pela parte de governo e política. Para começarmos, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de governo, que é o conjunto de pessoas e instituições responsáveis por administrar um país ou região. É ele quem toma decisões, cria leis e aplica políticas públicas e organiza a vida social. Em outras palavras, o governo é o rosto visível do Estado, é quem exerce o poder político em nome da coletividade. Mas, diferentemente do Estado, o governo é transitório, ou seja, ele muda com o tempo. Novos grupos podem assumir o poder, alterar prioridades e propor novas políticas, mas a estrutura do Estado permanece a mesma, garantindo estabilidade e continuidade. Por isso que ocorrem as eleições. A política é algo mais amplo. Ela não se resume apenas aos partidos e às eleições ou aos políticos profissionais. A política é o processo por meio do qual as pessoas e os grupos tentam influenciar as decisões que afetam a todos, ou seja, ela está presente em todo lugar onde existem interesses diferentes e necessidades de diálogo, nas instituições, nas empresas, nas comunidades. Fazer política é negociar, dialogar e tentar convencer os outros de uma ideia ou uma forma de agir. Já o poder é a capacidade que uma pessoa ou grupo tem de fazer com que os outros ajam de determinada maneira, mesmo que não queira. Esse poder pode ser exercido de várias formas, pela força, pela autoridade, pela influência. Mas é importante lembrar que nem todo poder é legítimo. Quando o poder é reconhecido e aceito pelas pessoas como justo, ele se torna autoridade. E a autoridade é o uso legítimo do poder, quando quem está no comando é visto como alguém que tem o direito de governar. Por exemplo, quando o governo é eleito de forma democrática, ele tem autoridade, porque foi escolhido pelo povo e age dentro da lei. Mas quando o governo usa apenas a força para se manter no poder, sem o consentimento da população, ele até tem o poder, mas ele não tem legitimidade. E por trás de tudo isso estão as ideologias, que são conjuntos de ideias e valores que servem para justificar o uso do poder. As ideologias moldam a maneira como as pessoas enxergam o mundo, o que consideram certo ou errado, e qual é a melhor forma de organizar a sociedade. Elas são fundamentais porque ajudam os grupos dominantes a legitimar suas ações e influenciar as crenças das pessoas. No fim das contas, governo, política, poder, autoridade e ideologia são conceitos que se conectam e se completam. Juntos, eles formam a base da sociedade e como elas se organizam, tomam as decisões e lidam com conflitos e interesses do dia a dia. Depois de entender o que é governo, política e poder, a gente precisa falar sobre o Estado, que é uma das criações mais importantes da história humana. Estado com E minúsculo são as unidades federativas de um país, enquanto o Estado com E maiúsculo é uma organização política que exerce autoridade sobre um território definido e sobre a população que vive nele. Ele é o responsável por manter a ordem, aplicar as leis e representar o conjunto dos cidadãos. Nação. Um dos formatos mais comuns de Estado é o Estado-nação. Nele, o governo exerce autoridade sobre um território e sobre um povo que se reconhece como pertencente à mesma nação, com a identidade cultural e política compartilhada. O Estado-nação surgiu quando as pessoas começaram a se identificar mais com sua nação do que com reis ou a religião. 3 características que definem o Estado moderno. Primeiro, soberania. Soberania é o poder supremo que o Estado tem dentro do seu território, sem depender de outro país. Ele é quem decide as leis e garante a sua aplicação. Cidadania. Cidadania é a condição das pessoas que têm direitos e deveres no Estado. Ser cidadão é poder participar da vida política, votar, ser ouvido e também cumprir as responsabilidades civis. Nacionalismo. Nacionalismo é o sentimento de pertencimento e orgulho por fazer parte de uma mesma nação. Esse sentimento pode fortalecer a união de um povo, mas também pode gerar conflitos quando se transforma em intolerância ou superioridade nacional. Tipos de sistemas políticos. Quando falamos em sistemas políticos, estamos tratando das diferentes maneiras como o poder é organizado e exercido dentro das sociedades. Segundo Antônio Giddens, esses sistemas variam conforme a forma da autoridade, a participação dos cidadãos e os limites impostos ao governo. Entre os principais tipos estão a monarquia, a democracia e o autoritarismo, cada um com características próprias que ajudam a entender a diversidade das formas e de governo no mundo. A monarquia é uma das formas mais antigas de organização política. Tradicionalmente, os reis e rainhas governavam com base na tradição e no direito divino, ou seja, acreditava-se que o poder vinha de Deus e era transmitido por herança. Com o passar do tempo, esse modelo foi se transformando. Hoje em dia, muitos países como Reino Unido, Suécia e Japão, a monarquia se tornou constitucional, onde o monarca exerce apenas funções simbólicas e representativas e o poder político efetivo está na mão dos representantes eleitos, que são limitados pela Constituição. Ainda assim, existem monarquias absolutas e que o governante continua a ter grande influência sobre as decisões do Estado, como na Arábia Saudita, Jordânia e Marrocos. Essas diferenças mostram que nem toda monarquia é igual. Algumas convivem com a democracia e outras ainda mantêm traços autoritários.
A palavra democracia vem do grego demos, que significa povo, e kratos, poder, poder do povo. A ideia central é que os cidadãos devem ter igualdade política e participar das decisões que afetam sua vida coletiva. Embora o princípio pareça simples, há muitas formas de colocar a democracia em prática. Podemos perguntar quem é considerado povo, de que forma eles participam. Nas democracias modernas, a participação ocorre principalmente por meio do voto, que permite aos cidadãos escolher seus representantes. O modelo mais difundido hoje é a democracia liberal, caracterizada por eleições livres, liberdade de expressão e respeito aos direitos individuais. Países como o Brasil seguem esse sistema. Somos uma república democrática em que o poder é exercido por representantes eleitos e há separação do poder entre executivo, legislativo e judiciário. O autoritarismo é o oposto da democracia. Nele, o poder fica concentrado em um líder ou pequeno grupo que restringe ou impede a participação popular. A vontade do Estado se sobrepõe aos direitos dos cidadãos e não há meios legítimos para contestar ou substituir os governantes. Regimes autoritários costumam controlar a imprensa, reprimir a oposição e justificar o uso da força como forma de manter a ordem. Um exemplo é o Iraque, onde a dissidência era violentada e reprimida, e os recursos dos países beneficiavam apenas a minoria. Mesmo em alguns países que se dizem democráticos, práticas autoritárias ainda podem persistir, como a censura e o abuso de poder. Esses três tipos de poder mostram diferentes formas de distribuir e controlar o poder político. A disseminação global da democracia liberal. A queda do comunismo marcou uma das maiores transformações políticas do século XX. Durante décadas, o mundo esteve dividido entre democracias liberais e regimes comunistas, chefiados pela União Soviética. Esses regimes, baseados no Partido Único e na falta de liberdade política e econômica, mostraram-se ineficazes e inflexíveis, levando à insatisfação popular e à crise interna. Em 1989, uma série de revoluções de veludo derrubou os governos comunistas da Europa do Leste, como na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Bulgária e Romênia. Pouco depois, em 1991, a União Soviética se desintegrou, dando origem a 15 novos países independentes e encerrando a Guerra Fria. Essa queda representou o fim do comunismo como sistema político dominante e abriu o caminho para a expansão da democracia liberal e do capitalismo, transformando a política mundial. Segundo Francis Fukuyama, esse processo representou o fim da história, pois a democracia liberal tornou-se o modelo político dominante no mundo contemporâneo. O avanço democrático foi impulsionado pela eficácia da economia de mercado, pela globalização, que ampliou o acesso à informação, e pela revolução tecnológica, que enfraqueceu o controle dos regimes autoritários. A globalização contribuiu diretamente para a popularidade da democracia. A economia de mercado mostrou-se mais eficiente do que o planejamento centralizado comunista, e o avanço das comunicações, especialmente da televisão e da internet, permitiu maior circulação de informações e ideias democráticas. O acesso à informação reduziu o controle dos governos autoritários e incentivou o desejo de participação política. Assim, a globalização fortaleceu a consciência cidadã e a interdependência entre os povos, tornando a democracia um valor global. À medida que a democracia liberal se espalha pelo mundo, seria esperado que ela se tornasse mais forte e estável. No entanto, ocorre o oposto. Há um aumento de insatisfação e da indiferença das pessoas em relação à política, especialmente em países desenvolvidos como o Reino Unido e os Estados Unidos. O sociólogo Daniel Bell explica que o governo nacional enfrenta um dilema. É pequeno demais para resolver grandes questões globais, como o meio ambiente e a economia internacional, mas é grande demais para lidar com as questões locais e regionais. Esse cenário se liga ao chamado paradoxo da democracia. A democracia se expande pelo mundo, mas ao mesmo tempo aumenta a desilusão das pessoas com os processos democráticos, especialmente nas sociedades mais avançadas e com instituições já consolidadas. Assim, Anthony Giddens mostra que a democracia está em crise justamente nos países onde ela é mais antiga, devido à globalização, às novas tecnologias e à sensação de impotência dos cidadãos diante de problemas globais. Os partidos políticos e o sufrágio nos países ocidentais. Sistemas partidários. Inicialmente, para compreender melhor as informações a seguir, é necessário distinguir os conceitos de partido político e organização partidária. Um partido político é uma organização orientada para obter o controle legítimo do governo por meio de um processo eleitoral, enquanto a organização partidária é a forma como o partido político se organiza. Nos países da Europa Ocidental, existem distintos tipos de organizações partidárias. Sendo assim, cada um desses partidos defende seus próprios interesses, de modo que, teoricamente, existe a representação de uma pluralidade de valores. Na prática, muitos desses partidos ficam misturados num programa moderado que oferece poucas opções políticas distintas.
Sistemas multipartidários permitem que diferentes opiniões e interesses sejam representados de forma mais direta. Partidos de extrema-direita na Europa. Em distintos países europeus, os partidos de direita têm obtido ganhos políticos com o crescimento do ressentimento gerado em torno das imigrações. Esse fato pode ser comprovado na Áustria, em 1999, onde o Partido da Liberdade obteve 27% dos votos na eleição nacional. Assim, foi formado um partido de coligação com o Conservador Partido do Povo. Se por um lado nesse período o discurso anti-imigração se tornou popular, por outro, diversas organizações de imigrantes e direitos humanos na Europa globalmente expressaram profunda preocupação com o aumento da xenofobia e do racismo vinculados à ideia de fortaleza da Europa. Nesse contexto, apesar de a extrema-direita ter popularizado o argumento xenófobo, não foi eficaz o suficiente para mudar o cenário político em todos os países. O argumento da extrema-direita se tornou inviável graças ao forte desenvolvimento das organizações antirracistas no continente europeu e à promoção de medidas para reduzir a discriminação. Partidos e voto na Grã-Bretanha. A partir do século XX, na Grã-Bretanha, os partidos políticos passaram a ser vistos como organizações mais estáveis e, por conseguinte, foram associados à ideia de que o apoio à sua liderança podia trazer benefícios específicos. Durante a maior parte do século XX, os dois maiores partidos, trabalhista e conservador, dominaram a cena política nacional e desenvolveram políticas adversárias através da angariação de apoio para dois grupos alternativos de governo. Mais tarde, esses dois grupos foram pressionados pela redução do número de membros, pela falta de recursos e pela perda do apoio do eleitorado. Somente em 1997, o Partido Trabalhista conseguiu voltar ao poder, mas o Partido Conservador continuou a decair. O Thatcherismo e os anos seguintes. Margaret Thatcher nasceu em 1925 no Reino Unido. Ela foi a primeira mulher a ocupar durante 3 mandatos, de 1979 a 1990, o cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha. Thatcher sempre admirou figuras que defendiam o liberalismo econômico e condenavam a intervenção do Estado na economia. Ela esteve envolvida em polêmicas durante o período em que atuou na política. Mantinha uma postura ultraliberal que apostava na desregulamentação do mercado e da economia, na redução dos gastos públicos e na privatização. Para contextualizar, a Grã-Bretanha enfrentava as maiores taxas de inflação e desemprego na Europa. O crescimento econômico, bastante baixo. Foi também nesse período, durante o inverno de 1978 e 1979, que aconteceu uma série de greves dos poderosos sindicatos britânicos, ainda sob o governo do Partido Trabalhista. Nesse cenário de conturbação e descontentamento que, em maio de 79, após a realização das eleições gerais para o parlamento, Thatcher foi eleita primeira-ministra, pretendendo transformar a economia britânica através de medidas liberais. Ela defendia uma maior independência do indivíduo em relação ao Estado. O thatcherismo foi então a forma de governo adotada por Thatcher. Esse termo é usado para se referir não apenas a essas políticas, mas também aos aspectos de sua ética e estilo pessoal, incluindo o absolutismo moral, o nacionalismo, priorização dos interesses individuais e uma abordagem combativa e até intolerante para alcançar objetivos políticos. Essa sua postura política rendeu a Thatcher o apelido de Dama de Ferro, citado pela primeira vez no jornal soviético em 1976. Thatcher contou com o apoio de Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos naquele período, com quem formou uma sólida aliança durante os anos da chamada Guerra Fria. Entretanto, após a vitória em 1987, a popularidade da Dama de Ferro começou a cair. Isso é consequência do imposto de captação, poll tax, ou imposto comunitário. A insatisfação com a gestão de Thatcher foi tanta que seus aliados não a reelegeram como líder do Partido Conservador. Sem apoio interno, Thatcher renunciou ao cargo de primeira-ministra, deixando para o seu sucessor um quadro de crise econômica que levou o país à recessão econômica em 1991. O New Labour, novo partido trabalhista. Após Thatcher, John Major, político conservador, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O mandato de Major teve início em 1990 e findou em 1997. Paralelamente a isso, o Partido Trabalhista começou a modificar a sua visão ideológica. Em 1994, Tony Blair tornou-se líder do partido e deu continuidade às reformas internas, com mais empenho. A partir disso, surge o apelido New Labour, novo Partido Trabalhista. Tony Blair extinguiu a cláusula 4 do programa do partido, reconhecendo a importância central da economia de mercado, que Thatcher estava tão determinada em expandir. A ideia de que uma economia moderna pode ser gerida colocando-a sob controle estatal aparece agora como obsoleta. A eleição de 1997. Essa eleição marcou o fim dos 18 anos do Partido Conservador no poder, trazendo o novo Partido Trabalhista como destaque no parlamento. O Partido Trabalhista passou a ocupar a maior parte dos lugares no parlamento. Mas como explicamos essa reviravolta eleitoral? A resposta é relativamente simples. Grande parte dos eleitores conservadores não foram votar, o que favoreceu os eleitores que estavam a favor das mudanças, ou seja, os interessados em votar no novo Partido Trabalhista. Outro fator que contribuiu para esse resultado é o sucesso da imagem atrelada a Tony Blair, que passou a ser visto como alguém jovem, energético e voltado para reformas, enquanto seu oponente era visto como ineficaz e incompetente. As mudanças no eleitorado no novo Partido Trabalhista estão espelhadas na composição dos membros do parlamento. Isso pode ser afirmado porque os deputados trabalhistas possuem um perfil mais jovem, com uma proporção elevada de acadêmicos e professores entre os membros, e, finalmente, um número recorde de 101 mulheres compondo o parlamento. Mudança política e social. Bom, a sociedade está em constante transformação.
Entender as mudanças políticas e sociais é fundamental para compreender a vida em sociedade e as instituições que nos cercam. Para isso, vamos entender a diferença entre mudança política e mudança social. A mudança política se refere às transformações nas instituições políticas, no poder e na forma de governar. Podemos citar como exemplos a transição de ditaduras para democracias e também os movimentos sociais. Já a mudança social é a transformação das instituições, relações e comportamentos em uma sociedade ao longo do tempo. Esse processo pode ser gradual, ou seja, uma evolução, ou rápido, uma revolução. Podemos citar de exemplos a urbanização, a industrialização e também o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. A mudança política e social pode acontecer através de dois tipos de atividades políticas, que são as ortodoxas e não ortodoxas. As atividades políticas ortodoxas são ações que são feitas dentro do sistema político. Podemos citar como exemplo as revoluções. Já as atividades políticas não ortodoxas são ações que não são feitas dentro do sistema político para poder buscar interesses ou objetivos em comum. Podemos citar como exemplo os movimentos sociais. Fatores que influenciam a mudança. Existem alguns fatores que podem influenciar na mudança, como por exemplo a tecnologia, pois novas tecnologias mudam o trabalho, comunicação e o poder. A economia também é outro fator que pode influenciar a mudança, pois crises ou crescimento econômico provocam alterações sociais e políticas. Cultura e valores também é outro fator, afinal, transformações nos valores coletivos influenciam as leis e políticas. E por último, mas não menos importante, os movimentos sociais. Podemos citar aqui como movimentos sociais a luta pelos direitos civis, o movimento feminista dos anos 60 e 70, a campanha também pelos direitos homossexuais nos anos 90 e entre outros vários movimentos sociais. Movimentos nacionalistas. Nacionalismo é a valorização da identidade de um povo com base em língua, cultura, história e território. Os movimentos nacionalistas buscam unir a população em torno de uma ideia de nação e podem influenciar mudanças políticas e sociais. Consequências das mudanças. As mudanças podem gerar tanto benefícios quanto conflitos. De benefícios podemos citar mais direitos e igualdade. De conflitos podemos citar a resistência e a instabilidade. As mudanças políticas e sociais são interligadas e moldam a vida em sociedade. Entender esses processos ajuda a compreender o presente e a construir um futuro melhor. A política da terceira via, criada pelo novo Partido Trabalhista de Tony Blair, buscava modernizar a política e superar a divisão entre esquerda e direita, unindo justiça social e eficiência econômica. Ela surge como resposta à crise do socialismo e do neoliberalismo na era da globalização. Existem 6 dimensões básicas na política de terceira via. A primeira é a reconstrução do governo. O Estado deve ser ativo, mais eficiente e moderno, sem burocracia excessiva. Deve adotar práticas de gestão do setor privado, mantendo o foco no interesse público. Segundo, sociedade civil. Fortalecimento de famílias, ONGs e associação na solução de problemas sociais. Terceiro, reconstrução da economia. Busca uma nova economia mista, equilibrando regulação e liberdade de mercado. Quarto, reforma do estado de bem-estar social. Reformar para proteger os vulneráveis e estimular a autonomia para que as pessoas desenvolvam suas capacidades. Quinto, modernização ecológica. Crescimento econômico aliado com a proteção ambiental, junto com a sustentabilidade, podendo gerar empregos e inovação, e não apenas custos. Reforma do sistema global. Governança internacional mais democrática e cooperativa. Falando um pouco sobre a participação política das mulheres, o voto feminino foi uma conquista histórica. Hoje as mulheres votam quase tanto quanto os homens. Defensores esperavam que as mulheres moralizassem a política, já seus opositores achavam que a política se tornaria trivial. Nenhuma dessas previsões se concretizou. O voto feminino, na verdade, ampliou a representatividade. Temas femininos como igualdade no trabalho, aborto, creches e direitos familiares ganharam destaque na política. Falando um pouco agora sobre as críticas sobre a política de terceira via, os conservadores consideram a terceira via vaga e sem conteúdo concreto.
veem-na como estratégia política, não como projeto real. Já os de esquerda tradicional acham que não combate a desigualdade de forma eficaz, defendem que o velho trabalhismo, o mais socialista, era mais comprometido com a justiça social. Em resumo, a terceira via tenta unir eficiência econômica e justiça social. Propõe um Estado ativo, moderno e sustentável, com participação da sociedade civil. Valorizou também a inclusão das mulheres e novas pautas sociais na política. Apesar disso, é criticada por ser considerada superficial ou insuficiente diante das desigualdades. O nacionalismo e a sociedade moderna. Em primeira análise, é necessário entender o que é o nacionalismo. O nacionalismo se configura como a ideologia política e cultural que enfatiza os interesses de uma nação. A preocupação dos sociólogos do século XIX em relação a esse conceito era baixa. Definiam como algo que tem a tendência de ser destrutivo e que, com o passar do tempo, entraria em declínio. Entretanto, mesmo no século XXI, o nacionalismo se encontra presente e em expansão em algumas regiões do mundo. Um dos teóricos mais importantes do conceito é o Ernest Gellner, que defendia que o nacionalismo, a nação e a nação-estado são frutos da civilização moderna. É importante pontuar que todo tipo de sentimento ou sensação causada pelo nacionalismo não tem origem na natureza humana. É considerada como fruto da sociedade industrial, pois a sociedade industrial moderna está caracterizada por um alto requerimento de divisão de trabalho e rápido desenvolvimento econômico. Gellner acredita que o industrialismo moderno necessita de um sistema de governo mais eficaz do que o já existente na época. A forma do nacionalismo está ligada à capacidade que tem de criar uma identidade para as pessoas, algo que não seja capaz de viver sem. Segundo Anthony Smith, as nações tendem a ter linhas de continuidade com comunidades étnicas, ou seja, etnias. Uma etnia se pode configurar-se como um conjunto de pessoas que compartilham ideias e uma identidade cultural em comum. Nações sem estados. O conceito de nação se configura como um grupo de pessoas com identidade cultural e histórica em comum. Nações sem estados se dão pela persistência de etnias bem definidas no interior de algumas nações. Aqueles que são integrantes dessas nações carecem de uma independência política. Em alguns países, existem movimentos separatistas, que têm como objetivo um Estado autônomo. É possível reconhecer vários tipos de nações sem Estado, se dependente da relação entre a etnia e o Estado-nação maior no qual ela existe. Estado-nação se configura como um país onde o governo soberano controla um território específico, onde a população compartilha de uma identidade nacional comum. Nações e o nacionalismo em países em desenvolvimento. É importante ressaltar que muitos dos países que se encontram em processo de desenvolvimento são diferentes dos países com sociedades industriais. Boa parte desses países passaram pela colonização por europeus e atingiram sua independência durante meados do século XX. Os poderes coloniais destes países derrotaram os reinos e os grupos tribais existentes e estabeleceram suas próprias administrações coloniais. Como consequência, as colônias eram fragmentadas por diversos costumes. Com o alcance da independência desses países, eles sentiram dificuldade em desenvolver o sentido de nação e a pertença nacional. As ideias nacionalistas não alcançaram boa parte da população, tendo como consequência conflitos internos presentes até o dia de hoje. Globalização. A globalização se entende como um processo de integração econômica, política e cultural em escala global. Alguns países onde o Estado-nação está presente estão aos poucos declarando o fim do Estado-nação. Isso é produto da globalização, onde os povos reagem revivendo identidades locais na tentativa de alcançar segurança em um mundo de mudança.